Bom dia a todos, começando aqui o nosso webinar. Gostaria, em nome do Campus Melo Advogados, de dar boas-vindas a todos, a todas, agradecer a participação. O meu nome é Alex Jorge, eu sou sócio e co-head da área tributária do Campus Melo Advogados, e gostaria de apresentar os nossos demais apresentadores e debatedores essa manhã. Victor Campbell, sócio da área tributária, Laura Kurt, associada da área tributária, e o Marcelo Siqueira, também associado da nossa área tributária. E gostaria também de apresentar o nosso convidado, o Márcio Oliveira, que é diretor de Tax para a América Latina do Grupo Stanley Black & Decker. Márcio, muito obrigado aí pela sua participação. E também já esclarecendo que as opiniões do Márcio aqui nesse webinar não representam necessariamente a opinião do Grupo Stanley Black & Decker. Agradeço o convite, Alex. É isso. Antes de iniciarmos, eu só gostaria de passar algumas informações preliminares sobre o webinar. A gente vai ter 1 hora de webinar, tá? Não é muito tempo em razão do conteúdo que a gente tem, mas a gente gostaria de deixar um espaço no final para perguntas da audiência, tá? Tem aí embaixo no Zoom um íconezinho de Q&A. Eu peço que vocês utilizem esse ícone para encaminhar suas perguntas. Caso a gente não consiga endereçar as perguntas ou todas as perguntas, a gente voltará com todos na semana que vem, no e-mail ou num contato direto para responder essas perguntas. O webinar também está sendo gravado, tá? E deve estar disponível no YouTube a partir de segunda-feira. Nós também enviaremos essa apresentação a todos os participantes e depois acho que vai aparecer aí nas redes sociais também, vai ter o link no Instagram, no LinkedIn, Facebook, etc. Bom, como vocês sabem, na última sexta-feira o governo federal apresentou à Câmara a segunda fase da reforma tributária. Segunda fase porque a primeira fase foi a apresentação ano passado da consolidação do PIS e da COFINS na criação da CBS, através do projeto de lei 3887. Até uma sócia nossa nos indagou: reforma tributária de um imposto existe? Existe, né? Até pela relevância do tema, para aqueles que já estão com um pouco mais de cabelo branco como eu, vão se lembrar que em 96, né, 95, 96, com a Lei 9249, houve uma alteração significativa do sistema tributário brasileiro. Aquela época, integrou-se, né, a tributação da pessoa física e da jurídica para simplificar e facilitar o ambiente de investimento, que saía de uma situação de hiperinflação para uma estabilidade econômica, focando nos investimentos nas pessoas jurídicas e nos fundos de investimento. Mas hoje a gente vê que o pêndulo volta para o que a gente vivia antes de 95, a tributação na pessoa física com a tributação dos lucros e dos dividendos nos sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Até eu tomei o cuidado de olhar lá atrás a proposta do projeto de lei que criou a 9249, e o argumento naquela época é que o regime tributário que hoje a gente vive visava simplificar os controles e inibir a evasão fiscal, que parecem ser os mesmos argumentos de hoje para um novo sistema, né? Então, trata-se de um projeto controverso, tá? Com efetivo aumento de carga tributária para as empresas e para alguns tipos de fundos de investimentos, como a gente vai ver, mas também com algumas reduções de faixas de impostos para pessoas físicas e também a tributação sobre os investimentos. De qualquer forma, a despeito dessas críticas, né, o nosso objetivo no webinar aqui é fazer uma análise técnica, apresentando os pontos, né, assumindo que passem da forma como estão, né, para que a gente possa avaliar os possíveis impactos e que vocês também possam se planejar adequadamente. Então, no próximo slide, o que a gente vai mostrar aqui a gente vai dividir esse webinar, pode passar, Ju, em 4 grandes grupos, né? Começando sobre distribuição de lucros e dividendos, depois lucro real e reorganizações, mercado financeiro de capitais
E, por fim, pessoas físicas. A gente deixou pessoas físicas ao final, porque acho que o foco de interesse deve ser na parte das pessoas jurídicas e fundos de investimento. Então, se a gente, por acaso, não tiver tempo para complementar tudo, a gente pode, de repente, ir para as perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar para o meu sócio, Vitor Campbell, que vai começar a falar sobre essa questão da distribuição de lucros e dividendos. Obrigado, Vitor. Acho que está no mudo, Vitor. Coloca aí. Obrigado, Alex. Obrigado a todo mundo que se dispôs a assistir aqui essa análise com a gente. Acho que o primeiro tópico, não por acaso, é a tributação dos dividendos. Tá? Muito já se falava da necessidade, da vontade do governo federal de tributar esses dividendos com base numa experiência internacional, com base em direito comparado de outros países. E o projeto de lei endereçou essa questão. Tá? Veio mais pesado do que a gente imaginava. Paulo Guedes havia falado de fazer uma tributação progressiva, de levar em conta a capacidade contributiva do beneficiário do dividendo, mas o projeto de lei não veio assim. Tá? Ele veio com uma alíquota de 20% sobre os lucros e dividendos pagos ou distribuídos para a pessoa física e não residente de forma exclusiva, e 20% com possibilidade de crédito para a pessoa jurídica brasileira. Tá? No slide seguinte, a gente vai endereçar essa questão do crédito, porque o objetivo do projeto de lei foi impedir que a tributação sobre o lucro se tornasse uma tributação em cascata. Tá? Para os não residentes localizados em países com tributação favorecida ou submetidos a regime fiscal privilegiado, a alíquota passou a ser de 30%. Então, se você tem como uma holding a sua LLC em Delaware ou nos Estados Unidos, ou se você tem uma Cayman, uma BVI, uma dessas ilhas, a sua tributação, que era zero, tá? Ela passou a ser de 30%. Então, é um aumento muito significativo, tá? Se a gente considerar o histórico brasileiro de até 1996, desde 1996, não tributaram os dividendos. Tá? O projeto de lei endereçou também essa questão da capitalização de lucros. Tá? A capitalização de lucros ela pode ser feita sem a incidência do imposto de renda na fonte sobre os lucros, contanto que você respeite o período de 5 anos, tanto para trás quanto para frente, de redução de capital. Tá? Então, você consegue capitalizar o seu lucro, tá? Sem pagar o imposto de renda na fonte. Esse lucro capitalizado ele não vai te dar o custo fiscal, mas se você tiver feito uma redução de capital até 5 anos antes da capitalização ou 5 anos após a capitalização, até o limite, tá, do montante capitalizado, você vai ter a incidência dos 20% de um mecanismo de uma distribuição ficta de lucros. É interessante porque a lei, o projeto de lei, né, ele não trouxe aí uma clareza quanto à possibilidade de aproveitamento de custos se você vier a pagar o imposto na capitalização por conta dessa regra de 5 anos. Tá? O que ele diz só é que você não vai poder aproveitar o custo se você fizer a capitalização de lucros. Então, a lei ela veio endereçando uma miríade de questões, muitas delas vão ser endereçadas em sede de instrução normativa e, ao mesmo tempo, através de emendas durante o processo legislativo, que, por incrível que pareça, tende a ser rápido, de acordo com o que o Arthur Lira vem dizendo à imprensa, mas há de se esperar uma série de emendas para endereçar essas questões que ainda estão abertas. Ju, pode passar, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho do exemplo do crédito do imposto de renda na fonte. Tá? Então, um exemplo super básico. A gente tem uma empresa que tem um lucro após o imposto de renda e contribuição social de 100, ela vai pagar um dividendo para a sua holding de 100, mas ela vai reter os 20% na fonte. No lado do ativo, a holding vai receber 80 de caixa, vai contabilizar um crédito de 20. Quando a Opco teve
né, o seu lucro, ela reconheceu um ganho por equivalência de 100, que foi contrapartida do resultado, que é o seu próprio lucro, e ela vai pagar, né, um dividendo de 100 também para o seu sócio, tá? Porque o lucro dela foi de 100. Sobre esse dividendo, ela vai poder utilizar o fonte que lhe foi retido para compensar o fonte que vai ser pago ao sócio final, ele no exterior, tá? Ou ele pessoa física no Brasil. Então, o objetivo aqui foi com que esse imposto de renda na fonte virasse um crédito, tá, para a sociedade beneficiária, tá, do pagamento dos dividendos. Mas a gente tem que endereçar o elefante na sala, né? Ju, pode passar, que é o caso, desculpa, vamos voltar que é o caso de uma sociedade não ter lucros, a holding ter outras investidas e não ter lucro suficiente para distribuir. Nesse caso, o crédito de fonte ele passa a ser custo da operação, porque a holding não vai ter resultado suficiente para distribuir. Então, a gente está falando de uma majoração efetiva na cadeia, tá? Para a empresa e não só para o beneficiário final. Tá? Isso, era justamente esse o slide da compensação do lucro. Tá? Veja que a holding ela tem uma investida com lucro, duas investidas com prejuízo, então ela fica no 0 a 0. Então, o que acontece com esse imposto de renda na fonte? Ele vira um custo da operação. A holding não consegue passar para o beneficiário final. Tá? Que essa era a intenção do projeto de lei quando ele foi inicialmente, brevemente discutido, tá, pelo executivo junto à imprensa. Vitor, me permite aqui uma pergunta. Essa questão desse valor virar o custo, ele não entraria como um saldo negativo, por um acaso, para a holding que sofreu a antecipação desse imposto e não tem nada a compensar, não tem lucro a distribuir nem nada? É uma ótima pergunta, Márcio. Eu acho que no primeiro momento você consegue carregar esse crédito para exercícios futuros, tá? Muito embora a legislação o projeto de lei seja silente. Tá? Esse crédito, eu entendo que ele vai ficar sujeito a testes de impairment, tá? Por conta de auditoria, mas ele é um valor de um tributo efetivamente pago. Ele é muito diferente daquele valor do imposto do Deferred Tax Asset, né? Ele é um imposto efetivamente pago. A holding, nesse caso, deveria ter condições de carregar, tá, esse imposto até que ela tivesse lucros a pagar no exercício subsequente. Tá? Não há nada no projeto de lei que impeça essa holding de carregar esse tributo. Eu não acho que ele vire saldo negativo, tá? Porque ele é específico e eu só posso usar com os dividendos. Mas eu acho que eu consigo carregar o crédito. Mas, de qualquer forma, isso vai ser muito discutido ainda. É uma parte que está aberta, a discussão, a normatização pela Receita, e a gente vai ter que endereçar essa questão do que fazer com esse crédito. Tá? Vitor, um outro ponto quando a gente olha esse diagrama, né? Como você comentou no início, se eu tiver um sócio que esteja num paraíso fiscal, ou mesmo sujeito a um regime fiscal privilegiado, que é uma novidade também que a gente vê nesse texto, né? Aí eu teria uma tributação de 30%, então eu teria o crédito apenas de 20%, correto? Correto, você teria um dispêndio de 10%, né, que seria não uma despesa sua, mas uma despesa uma retenção, né? Ela não entra como uma despesa da holding, seria uma retenção no pagamento para o sócio no exterior, tá? De mais de 10%. E se eu tiver um país contratado, como que fica essa situação? A gente imagina que esse vai passar a ser um viés agora de determinação da jurisdição da holding, né? O Brasil nunca olhou para o artigo de dividendos, para o artigo 10, né, dos tratados. O Brasil sempre tanto faz onde é que ficava a holding, né? Muito por razão da isenção dos dividendos. Agora não, agora a gente vai precisar olhar com carinho para esse artigo de dividendos, porque
em alguns tratados do Brasil, a gente tem a alíquota de 15%. Então, a gente já tem uma redução na tributação que é relevante de 5%. Então, a gente vai precisar olhar, né, esses tratados, a interpretação desses tratados, entender como que a Receita Federal vai aplicar esses tratados, porque a gente sabe que em outros temas a Receita adotou um posicionamento, de certa forma, controverso. Então, vai ser uma nova frente de discussão que a gente vai ter. E até um ponto que a gente vê, né, Vitor? Muitas vezes a escolha de um paraíso fiscal em cima do Brasil tem razões extrafiscais, né? A gente sabe que é muito comum as empresas que estão em processos de IPO no exterior, principalmente, utilizarem esses veículos, até porque é o veículo que muito se utiliza nos Estados Unidos, principalmente para os IPOs nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Então, esse é um impacto relevante que as empresas têm que prestar bastante atenção caso seja aprovada a reforma como está. Certíssimo, Alex. Esse é um ponto bem relevante. Cayman, né, por assim dizer, ela é uma jurisdição preferida pelos advogados, vamos dizer assim, americanos, por ter uma legislação muito similar à legislação das LLCs de Delaware, e muito já se escutou de flips, né, e a gente vai entender o que é o flip e a regra anti-flipagem que o projeto de lei endereça nos slides mais para frente. E a gente tem aí o veículo no exterior sendo utilizado como a holding para abertura de capital, vamos dizer, na NYSE ou na Nasdaq. Mas agora a gente vai ter uma dificuldade de conciliar essa questão operacional do IPO com o planejamento tributário. Por isso que a gente pede cautela e muita calma na hora de fazer o planejamento dessas estruturas. Antes de você passar para outro slide, eu só queria perguntar para o Márcio, a gente viu no projeto, né, Márcio, que não há um corte com relação à apuração dos lucros para fins dessa tributação na fonte, né? Historicamente, a legislação sempre respeitou os períodos anteriores. Como é que você vê isso? Isso aí certamente é algo que nós vamos, se isso passar, judicializar, porque isso é uma forma de tentar aplicar uma regra nova de forma retroativa, muito embora o fato gerador seja a distribuição, né? A geração respectiva do lucro não foi dentro da vigência dessa lei, né? Apesar do pagamento selo. Então, se passar desta forma sem qualquer observação, e certamente a Receita Federal vai fingir não, né? Ela vai defender os interesses dela, ela vai aplicar aquilo que ela entende que deve ser aplicado, nós vamos defender aquilo que entendemos que deve ser o correto, que é valer para os lucros que foram gerados após a vigência dessa lei, e não antes, né? Porque antes precisa valer a regra anterior, senão não existe segurança jurídica em lugar nenhum, né? Isso é um tema que, se passar desta forma, certamente nós vamos judicializar, e é algo que já está sendo bem discutido aqui dentro. Inclusive, igual o Vitor comentou, na questão de holdings, etc., já estamos nos questionando aqui a nossa estrutura para minimizar esse efeito caso passe, já pensando em planos alternativos. Não, justamente, esse é um ponto que a gente precisa endereçar. Todos os projetos anteriores, tá? Mesmo a 9249, quando seu artigo 10, ela trouxe, de certa forma, a separação entre o estoque de lucro até aquele momento e o lucro oferido a partir da entrada em vigor daquela lei, mas a gente não vê isso no projeto de lei. O projeto de lei ele é silente, tá? Quanto à tributação do estoque de lucro. Tá? Então, a gente tem também, além da judicialização, como muito bem colocou o Márcio, pensar no que a gente vai fazer. Né? A gente vai declarar dividendos todos até 31 de dezembro de 2021? Isso vai garantir com que eu não tribute no momento do efetivo pagamento? Então, é um momento agora de se planejar e de entender como que essa disposição vai afetar uma empresa que tem lucros e reservas de lucro. Dando um passo para trás e passar um pouco mais rápido sobre essa questão da carteira de fundo, porque a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, o Brasil rompeu, né, nesse projeto de lei com a tradição de isentar a carteira dos fundos de investimento.
Então, agora, fundos de investimento, sejam eles FIPs, FIAs, FIIs, que possuem investimentos em empresas, tá, vão ficar sujeitos à retenção de 20% do pagamento dos seus lucros, né? Então, a carteira do fundo, ela vai ser retida, o fundo vai reter, na verdade, a empresa vai reter os 20%, tá? O fundo ele consegue se apropriar desse valor do imposto, tá, nos termos do projeto de lei, e aumentar o valor da cota, tá, tentando alcançar aí uma neutralidade para o cotista, mas a gente sabe que há estruturas de fundos, de FIIs e de fundos mais complexas que a gente não sabe como que isso vai acontecer, tá? Porque a gente sabe que passa para o cotista acima, mas se o cotista acima for um fundo, a gente não sabe se passa para um outro nível, tá? Então, é uma questão ainda controversa, mas é muito interessante, porque o Brasil, desde lá de trás, nunca tributou as carteiras de fundo. Tá? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais no final, quando a gente falar das alterações no mercado financeiro. Os dividendos in natura, né? Agora a previsão de que, muito embora esse já seja um entendimento de que os dividendos, a distribuição de dividendo in natura tivesse que ser distribuída pelo valor de mercado, há uma menção expressa no projeto de lei que requer que os dividendos in natura, em bens, em ações, em ativos, tá, tangíveis ou intangíveis, que eles sejam reconhecidos primeiro a valor de mercado dentro da empresa, e essa reavaliação sujeita a ganho de capital, a apuração de ganho de capital dentro da pessoa jurídica que vai distribuir os dividendos, tá, e com a retenção dos 20% na fonte. Lembrando que o projeto de lei trouxe uma previsão de que o valor dos dividendos distribuídos in natura serão considerados líquidos, ou seja, será necessário fazer o gross-up desse valor, tá, chegando a uma alíquota efetiva de 25% quando você faz uma distribuição in natura. Tá? Um último detalhe sobre essa questão dos dividendos in natura é que, se você, por acaso, nessa reavaliação do mercado tiver uma perda, ela não vai ser dedutível. Tá? Então, você tem aí um tratamento diferente para o ganho e para a perda, que, no nosso ver, ela não é isonômica e que ela deve ser questionada assim. Tá? Por fim, para fechar essa parte de lucros, dividendos e falar um pouquinho de JCP, foi revogada a sua dedutibilidade por completo. Tá? Isso não significa que, se foi revogada, a possibilidade de se realizar o pagamento de juros sobre capital próprio, mas sim que ele não vai ser mais dedutível. Tá? Então, o JCP ele fica menos atraente para a empresa do que ele era antes, porque você fazia, né, aquela arbitragem entre a retenção na fonte e a dedutibilidade, você tinha ali um benefício de 19%. Agora não, agora você só vai comparar a alíquota de juros de capital próprio, que continua sendo 15%, com a alíquota de dividendos. Então, ainda, de certa forma, é um pouquinho atraente nessa arbitragem entre alíquotas, mas o benefício ele fica bastante reduzido e comprometido. Alex, eu acho que sobre lucros e dividendos era isso. Acho que a gente pode passar a palavra para o Marcelo, que vai falar um pouquinho das alterações do lucro real e da sua forma de reorganizações societárias. Antes da gente passar para o Marcelo, só nessa questão do JCP, que de fato é a grande novidade também, além da tributação dos dividendos, né, a eliminação desse mecanismo de remuneração dos sócios, né? Eu queria deixar o Márcio comentar porque usualmente o JCP é muito utilizado pelas empresas, né, Márcio, como uma forma de remuneração em razão dos benefícios e essa arbitragem entre a dedução de 34, né, para uma empresa que não seja financeira e o imposto de renda na fonte de 15. Uhum. Agora o problema é que eu acho que mesmo com essa questão do juro da alíquota ser mais barata do que a não dedutibilidade, ele tem que considerar ainda que quem recebe no Brasil ainda vai ter que continuar tendo que pagar como receita financeira o PIS e COFINS, né? Então, também tem que pôr isso na conta. Então, o ganho não vai ser tão expressivo quanto a gente imagina, ainda mais a questão de controle, etc. Já era algo que não estava sendo usado com tanta frequência, né? Já estava se preferindo sempre pagar dividendo quanto possível.
Não, acho que Talvez, esse ponto do Márcio é muito, muito relevante, a gente acabou não tratando, mas ele só é interessante se o pagamento for feito por uma pessoa física ou por um não residente, né, Márcio? exatamente, essa que seria a minha conclusão. Fica mais vantajoso ainda, né, considerando 34 vezes versus os 15, quando for para uma pessoa física, de fato, ou for para um não residente. Local, acho que é pá de cal definitivo, na minha opinião. Perfeito. Vamos passar para o Marcelo a próxima parte aqui, falando das mudanças no lucro real, que aqui a gente também tem mudanças significativas, né, Marcelo? Isso, obrigado, Alex. Bom dia a todos. A gente tem uma mudança significativa, né? Normalmente, quando a gente discutia ou pensava aqui no Brasil a tributação do dividendo, sempre se esperava uma integração com as alíquotas aplicadas à pessoa jurídica, ou seja, você reduz a tributação na pessoa jurídica e passa a tributar os dividendos. Não foi o que aconteceu, pelo menos na prática e de forma efetiva. A gente tem uma previsão, sim, de redução do IRPJ, né? Mas só da alíquota de 15%, caindo no primeiro ano para 12,5%, depois para 10%. O adicional de 10% continua, a CSLL continua. Então, na prática, a gente teve um aumento de carga tributária, quando você soma o IRPJ, CSLL, com o imposto de renda sobre os dividendos, né? Até por causa da questão do racional de grupos econômicos que consideram essa tributação global na hora de avaliar os investimentos e o retorno dele, né, em cada país. E, além disso, a gente teve uma mudança aqui sobre a periodicidade da tributação, ou seja, eles acabam com a estimativa mensal, que é a mais utilizada, colocam como padrão o regime trimestral, e esse regime trimestral você vai poder utilizar, se passar o projeto, logicamente, o prejuízo fiscal nos trimestres subsequentes, sem limitações, né? Mas o prejuízo acumulado dos anos anteriores, ele fica sujeito ainda à trava de 30%. O Márcio pode fazer algumas considerações no racional de grupos econômicos aqui, desse aumento da carga tributária para eles. O problema dessa mudança aí de conceito é que agora muita estrutura que a gente tem aqui, por exemplo, agora vai ter que ser repensada, né? Algumas holdings que nós temos vão ter que desaparecer, vão ter que fazer algumas participações diretas. Isso, eu confesso ainda que é uma mudança um pouco grande de paradigma, né? Então a gente ainda está na prancha de desenho ainda fazendo vários rascunhos para a gente poder chegar no desenho. Ótimo não vai ser mais, né? Mas o menos prejudicial. Bom, aprofundar. Sempre. Além disso, a legislação está prevendo a mudança do lucro presumido, prevendo restringir o seu uso pelas empresas. Tem algumas empresas com renda passiva, que são royalties, e a administração de bens próprios, de imóveis, né? Que eles querem restringir, ou considerando a receita do ano anterior, se foi 50% acima ou não da sua receita bruta da empresa. Nesse caso, ela vai ser obrigada ao lucro real. Mas não está incluída nisso questão de licença de software, que as empresas normalmente podem ter um incentivo brasileiro para quem elabora software que licencia, e para as empresas de incorporação imobiliária. Até no caso da incorporação imobiliária, tem as sociedades de conta de participação, que são muito utilizadas, às vezes, em empreendimentos imobiliários, que agora quer voltar ao passado e prever que o regime tributário tem que ser o mesmo do sócio ostensivo. Então, ou seja, o sócio ostensivo está no lucro real, o SCP tem que estar no lucro real. Não é o que acontece hoje em dia, que a SCP pode estar no presumido e, por exemplo, o ostensivo no real. E aí o que a gente também volta ao passado, e talvez seja uma das questões mais relevantes, é a questão de distribuição disfarçada de lucros. Porque como a gente tem agora o retorno da tributação dos dividendos, acontece que o fisco vai ficar mais de olho nessas transações intercompany ou entre partes relacionadas que podem ser consideradas como formas de evitar a tributação, a distribuição do dividendo que resultaria nos 20%. Então, você pode ter compra de bens por valor acima do mercado, valor de mercado, a venda de bens por valor abaixo do mercado, empréstimos quando você tem lucro, royalties acima do padrão, perdão de dívida. Você tem diversas transações que vão ser olhadas com mais cautela quando forem com partes relacionadas. Tem você sócio, administradores, cônjuges e parentes até terceiro grau. Você tem agentes, até questão, o trust foi citado também, quando o instituidor ou o beneficiário for considerado ali uma parte relacionada.
e tem também um dispositivo que já existia de uma sociedade, de uma outra sociedade que tem a participação do controlador, ou seja, uma irmã, né? E aí, nesse caso, você vai ter a cobrança do imposto de renda em 25%, vai ser o 20% reajustado, né? Além do, conforme a transação, a adição do valor que a empresa deixou de ganhar ou a indedutibilidade da despesa que ela teve. E aí, para isso, eles vão considerar questões de mercado, né? Se o ativo for negociado em bolsa, por exemplo. Caso não tenha esse parâmetro, vai se olhar se você teve negociações anteriores com partes que não podem ter influenciado o preço. Em último caso, vai ser aconselhável o uso do laudo, que é previsto também, que se o laudo for utilizado, a autoridade tributária teria que ter uma prova de que esse instrumento serviu para, entre aspas, utilizar um valor menor. Então, a gente acha também que a DDL vai voltar como já era no passado. Marcelo, se me permite desculpa, Vitor, fazer só 2 perguntas nesse slide. Primeira é da limitação dos 3 trimestres subsequentes para o prejuízo fiscal. Não lembro de ter visto no projeto nada que fale que isso fica limitado ao ano fiscal, né? A impressão que dá é que ele vai carregando para frente. E a outra... Desculpa. Não, fica à vontade. E a outra coisa que eu ia perguntar nessa questão da DDL, vocês acham que com isso, aquelas operações que nós fazemos, vamos dizer assim, com uma certa frequência até, que são todas a valor de livro e etc., elas acabam, entre aspas, né, morrendo de vez, ainda mais com essas previsões de operações a valor de mercado, etc.? Sobre a questão da limitação, realmente não tem, a legislação não está clara. Quando a gente lê esses dispositivos, a gente sempre pensa no primeiro momento no nosso vício de legislação de falar que é limitado ao exercício, né? Mas não tem essa previsão na legislação. Pode ser que, eventualmente, eles só estejam travando o prejuízo acumulado do passado e deixando aproveitar nos trimestres seguintes. A gente tem que realmente guardar eventual regulamentação, você passar o projeto. E, no caso de operações intercompany por valor de custo, acho que vai ser realmente um impacto relevante para a gente considerar. Vai ter que ser olhado com cautela nesse caso. Ô, Márcio, essas alterações me parecem que vão exigir dos departamentos de impostos e controladoria das empresas um controle maior, porque se eu tenho a possibilidade de carregar prejuízo de um trimestre cruzando o ano, né, indo para um exercício seguinte, né, esses controles e mesmo essa questão que você comentou da DDL, você espera que isso gere mais trabalho para as empresas? Porque se eu vou acabar tendo 2, entre aspas, né, estoques de prejuízos, né? Aquele que eu vou usar no ano seguinte, em tese, e aquele que eu vou ficar limitado. Então, eu vou me dar um trabalho danado para ficar fazendo cálculo de diferido. Vou ter que ter um aging, né, de formação de prejuízo aqui bem detalhado para poder controlar esse meu diferido, para colocar ele, inclusive, em curto e longo prazo. Uma outra coisa que me ocorreu aqui, que eu estava pensando, por mais que eles colocarem no projeto aí de que o trimestral para a utilização do prejuízo é para ajudar quem tem sazonalidade, e quem tem sazonalidade no final do ano, né? Vai ficar limitado. Se for ainda dentro do calendário do ano fiscal, não ajuda, né? Fica igual como está, né? Mas respondendo a sua pergunta, certamente vai dar mais trabalho, Alex. Já não é fácil, agora ainda ter que ter um aging para poder ficar demonstrando formação e acompanhamento de compensação, e lá vai o PEPS sendo usado agora para prejuízo fiscal. PEPS, exatamente. E para o DDL também, né? Os departamentos tributários vão ter que estar mais atentos às operações entre sócios, com a empresa, ou com dirigentes, e com as partes ligadas, né? Muitas coisas que hoje a gente, entre aspas, né, gigantescas aqui, não é nada, a gente não presta atenção, né, deixa passar, vamos falar, porque a gente entende que não tem tanto risco, agora morreu. Agora é na ponta do lápis. Perfeito. Jonas, para passar para o próximo slide, por favor. Obrigado. Nas regularizações societárias, a gente também teve a proposta de alteração. O que acontecia antes era que, quando era se adquirida uma empresa com ágio, né, o goodwill, aqui, o preço ficava dividido aqui na mais-valia, né, com base na 12973 e no goodwill,
e esse valor ficava estancado, né? Ficava parado ali para eventual aproveitamento após a incorporação e até para questões de custo para fins de ganho de capital. E agora a proposta é que ocorra a depreciação contábil dessa mais-valia, então, ou seja, não fica mais o valor parado com base na data de aquisição, e sim ele vai sendo corroído, vai sendo reduzido. E assim como no caso do goodwill, acontecendo a mesma coisa. E com isso você consequentemente perde um pedaço desse aproveitamento conforme o tempo vai passando. Então tem uma realização disso. E aí você reduz, por exemplo, o seu custo para fins de eventual ganho de capital numa transação seguinte que você eventualmente realiza, a venda, por exemplo, dessa participação societária. Então, isso é um impacto relevante. E, além disso, a gente tem a previsão de que vai acabar o aproveitamento fiscal da amortização do goodwill, né? Você tem uma janela aí que seria até para as transações, as compras realizadas até final de 2021, pelo menos é o que está na lei de prazo, só que o Congresso, etc., demora, né? Questão de dados. Você teria até 2022, final de 2022, para efetuar a operação de incorporação. Se tiver, depender de órgão regulador, eles dão mais de 12 meses, né? Então, aqui vai ser uma mudança relevante também nessa questão do ágio. Por causa do tempo, acho que a gente pode passar já para a próxima. Bem, obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que estão aqui participando e nos assistindo. Continuando, assim, essa segunda fase da reforma tributária, né, ela trata só de imposto de renda, como o Alex falou no início, mas ela vai muito além de tributação dos dividendos e revogação da dedução de JCP, que é o que está sendo mais comentado, né? Assim, um dos objetivos dessa proposta é claramente eliminar várias brechas da legislação que hoje permitem, assim, que os contribuintes realizem determinados planejamentos tributários, né? Então, algumas mudanças que estão sendo propostas pelo governo federal são, na verdade, regras de anti-abuso também. E a primeira delas, que eu vou comentar aqui, é da venda indireta. E eu preciso dizer que eu tenho um interesse especial nesse tema, porque ele é o tema da minha tese de mestrado de Finanças e Tributação da UERJ, que eu comecei no início desse ano. E assim, esse item da proposta, ele tem dois lados para mim, né? Porque é um lado positivo, que eu já tenho uma certa familiaridade com o tema e analisei a legislação de outros países, mas, por outro lado, se essa proposta passar, eu vou ter que mudar o tempo da minha tese. Mas vamos lá. Eu acho importante falar que nunca se teve no Brasil uma previsão específica na legislação para se tributar a alienação indireta. Então, isso é diferente de vários itens da reforma, como a própria tributação de dividendo, que existia até 1995 e que agora vai retornar. Então, a venda indireta ela é um tema novo em termos legislativos no Brasil, não em termos práticos, porque essas operações acontecem, por isso que eles estão querendo fechar. Então, eu vou explicar assim, brevemente do que se trata esse tipo de operação e o que o governo federal está tentando alcançar com essa proposta. Hoje, no Brasil, a gente tributa exclusivamente a venda direta feita pelo não residente, ou seja, é a situação 1 do slide. Um não residente localizado no país 1, no exterior, vende para um não residente localizado no país 2 um ativo que ele, não residente localizado no país 1, detém diretamente no Brasil. Nessa estrutura, hoje, o Brasil já tributa o ganho de capital do vendedor localizado no país 1, alíquotas que variam de 15% a 22,5%, né? 15%, acima de 15% para ganhos de capitais acima de 5 milhões. Mas agora, o que está sendo discutido é a situação 2 aqui que a gente colocou no slide, né? A diferença entre a situação 1 e a situação 2 é que na situação 2 tem uma empresa, uma holding, também no exterior, que está entre o país 1 e o ativo no Brasil. Mas o contrato de compra e venda, ele continua sendo entre a empresa localizada no país 1 e a empresa localizada no país 2. Então, o que acontece é que a empresa localizada no país 1, ela aliena diretamente as cotas da holding que está localizada no país 3. Só que, indiretamente, o que também está sendo transferido é a empresa que está localizada no Brasil. Então, hoje, a gente não tem uma previsão específica para tributar esse tipo de estrutura, esse tipo de situação.
Hoje, esse tipo de situação ele só pode ser alcançado para fins tributários se a autoridade fiscal ela desconsiderar essa estrutura e sobre um argumento de simulação, né? Sobre um argumento de ilegalidade. E o que acontece, e assim, hoje em dia, você até já tem situações desse tipo, em que a autoridade fiscal desconsiderou essa estrutura, tem até, inclusive, 2 casos que já foram parar no CARF, um deles está, inclusive, pendente de julgamento de recurso especial. Então, assim, hoje, essa estrutura ela já é, de certa forma, alcançada e traz um pouco de insegurança jurídica, porque você não tem uma previsão específica e você depende ali da desconsideração da autoridade fiscal. Mas trazer uma previsão específica também faz com que surjam várias questões. Assim, o Brasil, né, com base na previsão da proposta, ele se sente no direito de tributar o ganho de capital do vendedor que está localizado lá no país 1, quando ele consegue identificar que o objeto dessa venda, nessa situação 2 que a gente mostrou, é o ativo que está localizado no Brasil e não as cotas da empresa que está localizada no país 3. Só que, na prática, a estrutura da situação 2, que a gente botou de forma bem simplificada aqui no slide, ela é muito mais complexa. Né? Porque, assim, normalmente, a empresa aqui que está localizada no país 3, ela detém diversos ativos, não só no Brasil. Né? Pode deter, por exemplo, uma holding que detém diversos ativos na América Latina, em todos os países da América Latina. Então, você tem muito mais dificuldade para identificar qual é o objeto do negócio jurídico que está sendo feito ali entre a empresa do país 1 e a empresa do país 2. Né? Ou seja, esse negócio jurídico é realmente o ativo no Brasil ou é a holding como um todo, que está no país 3 e detém ativos em vários países? E aí, para isso, para você conseguir identificar a situação que o governo está buscando, a proposta do Ministério da Economia, ele criou o que a gente chamou aqui informalmente de gatilhos. Né? Ou seja, são algumas condições que precisam estar presentes para que esse tipo de situação seja alcançada e que o imposto de renda seja devido no Brasil. E aí são 2 possíveis gatilhos. Eu não escrevi, não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar assim, brevemente o que são esses gatilhos. O gatilho 1, você precisa ter 2 condições. Né? O valor de mercado do ativo que está no Brasil, ou seja, que está sendo transferido indiretamente, ele precisa corresponder a 50% ou mais do valor de mercado da holding que está no país 3. E, além disso, essa venda entre o país 1 e o país 2, ela deve envolver a transferência de pelo menos 10% da participação dessa holding que está sendo alienada diretamente. Então, são 2 condições para o gatilho 1. O gatilho 2 seria outra hipótese em que a Receita Federal poderia alcançar uma venda indireta, seria em que o valor de mercado do ativo que está no Brasil corresponda a pelo menos 100 milhões de dólares. E, além disso, assim como no gatilho 1, essa venda, né, entre a empresa que está no país 1 e a empresa que está no país 2, ela também deve envolver pelo menos 10% da participação da holding que está no país 3. Então, essas 2 condições também precisam ser alcançadas para gerar o gatilho 2. Assim, várias questões vão ter que ser analisadas com cuidado nesse tipo de estrutura, porque a tributação da venda indireta no Brasil, ela pode causar uma bitributação ou até uma múltipla tributação, dependendo de onde estão localizadas as partes que figuram na venda. Né? E outro ponto que é importante é quem, então, é o responsável pelo pagamento desse imposto, né? Considerando que está todo mundo lá fora, considerando que o adquirente e o vendedor são não residentes, estão no exterior, e a própria empresa que está sendo alienada diretamente também está no exterior. E a previsão que está sendo proposta pelo governo, ela fecha bastante o cerco, né? Ela traz uma responsabilidade solidária. Ela primeiro fala que é o adquirente o responsável pelo pagamento do imposto, mas ela também fala que respondem solidariamente o procurador do adquirente no Brasil, o procurador do alienante, que também está no Brasil, a própria empresa que está sendo transferida indiretamente, ou seja, a Target, que está no Brasil, também pode ser responsável por esse imposto, e o procurador da empresa que está no meio, que está ali a holding, que está no país 3. Então, assim, todos podem responder solidariamente.
Mas assim, eu acho importante falar aqui que, apesar dessa tributação de alienação indireta, assim, poder chocar de início para quem não conhece, a verdade é que assim, essa previsão ela já está sendo adotada em diversos países, em países desenvolvidos, na Austrália, no Canadá, e também em países em desenvolvimento como o Brasil, como, né, os nossos vizinhos aqui, Chile, o Peru, a Colômbia. Então, assim, se essa proposta não passar agora, que não dá para ter certeza se vai passar ou não, eu acho que não vai demorar muitos anos até que venha uma previsão desse tipo, considerando que tem tantos países adotando a mesma postura. E aí, continuando, um outro ponto importante... Não, desculpa, Ju, pode voltar? Isso, esse ponto aqui do aumento de capital em sociedade estrangeira. Essa é uma outra regra que está sendo proposta para fechar brechas de planejamento tributário. E hoje, assim, acho que é importante falar que, né, hoje você pode aumentar o capital de uma sociedade estrangeira com bens ou direitos, né, ações de uma empresa no Brasil, a valor de custo. Né? Isso faz com que, nesse aumento de capital, não haja tributação no Brasil. Né? E a proposta agora, ela prevê que esse aumento de capital ele seja realizado a valor de mercado. Isso vai fazer, então, que a pessoa física ou a pessoa jurídica aqui no Brasil que está aumentando o capital da empresa estrangeira, adiante o seu ganho de capital e pague imposto de renda sobre a diferença do valor de custo e o valor de mercado desses ativos que estão sendo contribuídos. Né? Aí, novamente, é uma regra anti-abuso que está sendo referida até como uma regra anti-flipagem, como, por exemplo, a situação em que uma pessoa física aqui no Brasil pega suas ações de uma empresa brasileira, incorpora essas ações de uma empresa estrangeira, ou seja, ela troca as ações de uma empresa brasileira por ações de empresa estrangeira. Essa flipagem é comum em situações em que a empresa, logo em seguida, vai abrir capital, fazer um IPO em uma bolsa no exterior, porque hoje, né, no Brasil, você consegue fazer essa transferência a valor de custo, não paga tributação no Brasil, e no momento em que você lança a empresa no mercado, o ganho de capital auferido ali no investidor não vai ser mais tributado aqui no Brasil. Isso não vai ser mais possível se essa proposta passar, porque o ativo que você vai ter que contribuir a valor de mercado, mas pelo menos a proposta do governo ela permite que você pague o imposto de renda sobre esse ganho de capital em até 60 vezes, então ela difere aí o imposto devido. Pode passar para o próximo slide. O outro slide então, o pagamento em ações. Esse é um outro limite que o governo federal está propondo, e é com relação à remuneração paga para integrantes de empresa por meio da entrega de ações. Né? A proposta ela deixa claro que esse tipo de pagamento feito a sócios e dirigentes ela não é dedutível, e só os pagamentos com ações feitos para empregados da empresa que vão poder ser dedutíveis. Né? E aí um outro item também de uma regra anti-abuso é essa regra anti-diferimento da pessoa física, que a gente está chamando aqui de CFC da pessoa física. Né? A proposta prevê que a pessoa física que tem uma controlada no exterior, né, ou seja, uma offshore, tribute automaticamente os lucros auferidos por essa offshore, desde que essa offshore esteja localizada em paraíso fiscal ou seja uma entidade beneficiária de um regime fiscal privilegiado. Né? E aí alguns pontos importantes aqui. Né? Hoje, a pessoa física ela é tributada de acordo com o regime de caixa, então o lucro da offshore ele só é tributado na pessoa física aqui quando ele é repatriado, quando a pessoa física, por exemplo, recebe dividendos. Né? E a proposta prevê que essa tributação ela vai ocorrer quando os lucros tiverem sido apurados pela offshore na data do balanço. Ou seja, né, a tributação ela vai ocorrer na disponibilização do lucro lá na offshore. E outro ponto importante é que a offshore ela não precisa ser uma pessoa jurídica, né? Ela pode ser uma entidade não personificada. Então, pode ser um trust, pode ser um fundo, pode ser alguma coisa do tipo. E aí, novamente, assim, a offshore ela tem que estar em paraíso fiscal ou ser classificada como um regime fiscal privilegiado. Então, assim, a intenção do governo parece que, né, principalmente, assim, ter a intenção de atingir ali principalmente aquela caixinha sem substância que está em Cayman ou em BVI e que ofere receita passiva. Mas a proposta é ampla,
né? Isso acho que poderia ser o objetivo do governo, mas ele pode alcançar outras situações também, porque a proposta ela não traz uma limitação só para a receita passiva, por exemplo. Então, só vai ficar de fora se a offshore ela não tiver em paraíso fiscal ou não for classificada como regime fiscal privilegiado. Isso é importante ter em mente. Agora eu passo a palavra, então, acho que novamente para o Vitor, para falar sobre mercado financeiro. Eu queria só complementar, se puder voltar, Ju, esse último slide. A tributação no Brasil, a gente já estava esperando vir uma regra de CFC para a pessoa física, mas havia esperança de que as alíquotas seriam de ganho de capital. Mas não, a tributação ela veio como rendimento ordinário, sujeito a pagamento de carnê-leão no mês subsequente à disponibilização, ao oferimento da renda no exterior. Tá? Então, veio, de certa forma, o pior cenário para o contribuinte, que vai ser obrigado a reconhecer 27,5% sobre esse rendimento. E um último ponto, complementando o que a Laura muito bem colocou, a gente tem uma oportunidade, pelo menos até o final do ano, de tentar planejar a jurisdição, fazer um planejamento de jurisdição da sua PIC, né? do investidor pessoa física ou da localização da trading da empresa para uma jurisdição que não seja um tax haven e também não esteja listada como beneficiária de um serviço, de um regime fiscal privilegiado, como muitas empresas do Brasil usam a LLC americana. Isso vai ser uma necessidade que as empresas vão precisar revisitar até o final do ano. Tá? Pode passar, Ju. E tivemos também uma mudança muito sensível nas regras de mercado financeiro de capitais. Tá? A primeira delas, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente está chegando ao final da nossa apresentação, mas vou tentar falar sobre tudo. Tivemos uma uniformização das alíquotas, saindo daquela diferenciação entre renda fixa e renda variável. A gente acabou com aquelas alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, e agora é tudo 15%, tá? Com um come-cota único, tá? Em novembro. Tá? Então, a gente acabou sob o argumento de simplificar a vida dos administradores e reduzir o custo dos fundos com o come-cotas em maio. Então, agora, regra geral, tá? Os fundos abertos e fechados, tá? Vão precisar reconhecer um imposto de renda de 15% sobre o ganho da variação do patrimônio do fundo versus o custo fiscal da cota, sempre em novembro de cada ano. Tá? E agora, então, a gente também tem essa questão do ganho líquido da Bolsa, tá? Que passou a ser apurado trimestralmente, aquela isenção de 20 mil mensais, tá? Passa a ser trimestral também. Tá? A gente tem uma nova previsão de reorganização de fundos que passa a ser tributável. Tá? Então, cisão, incorporação e agora, expressamente, a transformação, tá? Ela passa a ser tributável. Tá? Então, até 31/12, a gente tem uma janela ainda para tentar fazer algum tipo de alteração na constituição desses fundos, tá? Levando em consideração que, por exemplo, o FIA, tá? Ele foi um dos únicos fundos que permaneceu excluído dessa regra do come-cota. Tá? Então, o FIA ele continua sendo tributado a 15% sempre no resgate. Tá? Isso gerou muitas questões. Por exemplo, como é que eu vou fazer, se eu tenho um fundo que não tem liquidez, como é que eu vou fazer o pagamento desse tributo? Essa é uma questão que os administradores vão precisar lidar, tá? Porque ela vai ser muito importante, porque não há exceção na regra quanto à necessidade de recolhimento do imposto de novembro para fundos que não têm liquidez, só têm participação, ou ativos ilíquidos. Tá? A gente tem exceções quanto ao come-cotas para o FII, que continua na regra antiga, tendo que fazer distribuições, tá, de lucro-caixa semestrais, tá, com a alíquota reduzida para 15%. Tá? A gente tem os FIPs, né, que o projeto de lei trouxe a MP 806 de volta, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e o FIA, que continua sendo no resgate. Tá? A volta dos que não foram, né, a MP 806, a gente se depara com aquela questão da tributação do estoque. Tá? Então, o projeto de lei prevê que você vá tributar toda a apreciação diferida, acumulada da cota do investidor
a partir de janeiro ou maio. Tá? Essa é uma questão muito discutível judicialmente. Tá? A lei está retroagindo de uma forma, o projeto de lei retroagindo de uma forma nunca antes vista. E agora você tem a possibilidade de tributar uma apreciação que era isenta, o que você não precisava, era diferida no tempo, e agora você tem essa previsão de pagar 15% sobre esse ganho em maio, ou se você resolver adiantar em janeiro, pagar 10%. A gente imagina que essa alíquota, esse desconto de 5% vai estar condicionado a uma questão de litígio, né? Você vai ter que abrir mão de disputar e de judicializar essa questão da tributação de estoque para ter, né, essa alíquota inferior de 10%. Em relação aos FIPs, o projeto de lei trouxe de volta, né, a questão dos FIPs qualificados como entidade de investimento e FIPs não qualificados como entidade de investimento. Os FIPs não qualificados passam a ser tributados como pessoa jurídica, né? A gente não sabe, super amplo, a gente não faz ideia de como que eles vão tributar, se é só para imposto de renda, se é para PIS e COFINS, se são para outros tributos, qual o regime que o FIP vai poder adotar, isso tudo vai ser ainda discutido, a gente espera, e vai ser normatizado. E para o FIP não qualificado como entidade de investimento, você vai ter ainda também a tributação de estoque. O FIP qualificado como entidade de investimento, que é aquele onde há discricionariedade do gestor e uma série de outras condições, você vai precisar, você tem diferimento, tá? Você não tem como hipótese. No entanto, quando o FIP realizar o investimento, ou seja, vender um ativo da sua carteira, você vai precisar fazer o pagamento do ganho como se fosse uma amortização da cota do cotista no mês subsequente, tá? Até o limite do capital do fundo. Tá? O que passar do limite do capital do fundo, você vai precisar fazer essa amortização ficta. De certa forma, é uma questão muito complicada, porque até então o FIP, entidade como investimento, não tinha essa necessidade de fazer. E para o FII, né, o que vem aí distorcendo toda a realidade de mercado de infraestrutura do Brasil, de mercado imobiliário, parece que esse projeto de lei veio acertar em cheio no mercado imobiliário brasileiro, porque acaba com a isenção das pessoas físicas, que eram o grande motor por trás de alguns desses grandes fundos de investimento imobiliário. Tá? Para fechar essa questão, a gente, ainda sobre o fundo de investimento imobiliário, a gente tem a questão da distribuição de lucros. Né? O que vai se aplicar? É o artigo específico do FII, que trata da distribuição semestral, ou o artigo 10b do projeto de lei, que fala do pagamento de 20%. A gente entende que é uma regra específica do FII, que deve prevalecer o artigo específico do Fundo de Investimento Imobiliário. Eu acho que eu tentei passar aqui bem de forma concisa essas questões do mercado financeiro de capitais, mas a gente vai estar aberto a perguntas e podem mandar para a gente se ficarem com algumas dúvidas. Tá? Ju, pode passar. Não sei se a gente tem tempo para falar da Alex. É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente podia já ir para a parte final, para deixar... o pessoal do marketing disse que a gente pode estender aqui mais alguns minutos. Então, acho que a gente poderia ir para essa parte final. Não, próximo slide, Ju, obrigado. E aí deixar um tempinho se tiver perguntas. Eu também queria que o Márcio fizesse as considerações finais dele, mas o que eu acho que é importante, assim, o projeto tem vários pontos, e obviamente a gente não conseguiu tratar de todos no detalhe, mas acho que tem algumas mensagens importantes que as empresas, pessoas físicas, os fundos, né, podem considerar até 31 de dezembro em termos de reorganização, planejamento. E como a gente falou no início, né, até o Márcio comentou que ele já está fazendo isso, é a revisão das estruturas tributárias no Brasil, principalmente de holdings. A gente sabe que é difícil, né? Você tem setores que é muito comum você ter holdings e depois você ter várias SPS, até questão de investimentos, de proteção de investidores são feitas dessa forma. O setor imobiliário atua muito também dessa forma. Essa questão da redefinição de sócios no exterior, né? A utilização
de paraísos fiscais hoje tem uma relevância que até então não tinha, né? E lembrando também que a aplicação de tratados pode ser aí um fator a ser considerado, obviamente, dentro de critérios de limitação de benefícios, substância, etc. Empresas que estão também se preparando para reorganizações precisam tomar cuidado com essa questão das vendas indiretas, como a Laura bem pontuou, e podem ser feitas algumas preparações para evitar esses triggers, né, esses gatilhos que a legislação prevê. Um outro ponto, como o Marcelo comentou, né, a possibilidade de amortização do ágio, ela se encerra esse ano, né? Então, vamos dizer, o closing teria que acontecer esse ano para que a empresa possa fazer a incorporação até o final do ano que vem, exceto alguma questão que dependa de órgãos regulatórios, né? Outro ponto importante, como também a gente falou, é aquela questão do estoque de lucros, né? Se valeria a pena fazer alguma distribuição ainda esse ano, ou já se preparar para um questionamento judicial. Reduções de capital até o final do ano, em tese, né, podem ser feitos a valor de mercado. E também essa questão do JCP, que perde a atratividade que a gente tem antes, apesar de continuar existindo, né, mas como a TJLP hoje tem como alíquota, acho que de 4%, né, relativamente baixa, que talvez empréstimos diretos através de empresas do mesmo grupo possam ser uma alternativa em razão da arbitragem de taxas, mas observando aí as regras de preço e transferência. E, por fim, o DDL volta a ter uma relevância no dia a dia das empresas. O que a gente comentou lá atrás, de controles dos departamentos tributários e as controladorias estarem mais atentas, né, às operações entre as partes ligadas na definição da legislação, são aspectos importantes que passam a ter uma preponderância, né? Márcio, o que você teria mais a considerar aqui de pontos para as empresas se atentarem, ou comentários finais aqui para a gente concluindo? Olha, Alex, acho que de pontos a gente cobriu tudo, né? Agora vou fazer um comentário aqui, eu, como profissional de tax, né? Sentando aqui do outro lado da mesa. A gente está, para nós que estamos aqui do outro lado da mesa, a gente está num tempo complicado, né? Porque isso vai demandar tempo, exercícios, explicações para o pessoal lá de fora e, de repente, vai dar uma canetada, volta tudo a estaca zero, não tem nada acontecendo, né? Igual no final do ano passado, que era iminente a votação aí da CBS ou de alguma mudança de PIS, COFINS, etc., que também me causou um tremendo barulho aqui dentro e simplesmente não foi votado, apesar de todos os esforços que foram feitos. E todo o estudo que foi feito foi embora. Desse ponto de vista, vamos dizer, entre aspas, aí, prático, né? Se é que é possível ter uma visão assim com esse cenário, é a gente tentar só antecipar cenários, né? Não ter a ilusão, que eu pelo menos não tenho, e tento vender isso para o meu pessoal do corporate, que a gente vai ter algum pedágio em algum momento aqui, não vai ser algo que a gente vai conseguir fazer para eliminar 100%. O que vai passar, na minha humilde opinião, ainda não é o que está escrito nesse projeto. Ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte, ainda vamos ter alguns jabutis, eu acho. Ainda vai ter muita negociação. E eu acho que dos pontos a serem observados, eu acho que estamos cobertos. A gente tem que ficar atento agora nas eventuais mudanças que vão acontecer. Agora, o que nós vamos ter que fazer e como teremos que agir de fato, eu me atrevo a dizer que não vai ser nem após a publicação efetiva dessa lei, a entrada dela em vigor. Vai ser mais na hora que começarem a sair as instruções normativas da Receita Federal com as interpretações dela. O que eu antevejo, com base em experiências passadas, né, que eu não tenho tanto cabelo branco, mas a barba entrega, né, é que uma onda de judicializações vem à frente. Isso, para mim, é claro como a água, porque ainda um monte de coisa que já estava sacramentada já vai deixar de ser usada e muita coisa nova vai ser colocada em prática. Então, eu vejo uma onda de judicialização à frente, especialmente a hora que começarem a sair as instruções normativas. Essa é a minha expectativa. Eu tento não sofrer por antecedência, o que é praticamente impossível, mas eu ainda acho que tem muita coisa que está aqui que vai ser mudada, alíquotas vão ser alteradas. Isso está mais, até te falei isso em off outro dia,
Isso aqui está me parecendo mais a estratégia no bode na sala, sabe? Do tipo, vamos amaciar o pessoal para a gente chegar onde a gente quer no final, que não tem muito, tá aqui dentro, mas não é do jeito que está escrito ainda. Né? Como profissional de techs, eu estou observando e tentando me preparar da melhor forma possível. Não consigo ver outra forma, ainda mais com a experiência que nós já temos de eventos passados, né? É isso, Alex. Além disso, obrigado pelo convite de participar disso. Eu acho que foi excelente aqui essa apresentação e os pontos discutidos foram de bem alto nível. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Márcio. E só para complementar, a proposta da CBS, a última alteração foi a nomeação do relator, mas isso a gente vai fazer quase um ano, né? Não tivemos nenhuma grande novidade, né? Vitor, você quer complementar com alguns pontos aí também? Não, eu queria agradecer a todo mundo que pôde se juntar a nós hoje. São temas muito amplos. O projeto de lei, como o Márcio bem indicou, ele vai ser complementado por uma regulamentação da Receita. Inclusive, o projeto de lei dá esse poder, né, essa prerrogativa à Receita para regularizar, para regulamentar. Há um aumento de carga tributária claro e nítido. A prerrogativa ou aquilo que o governo quis passar para a gente de simplificação não vai ocorrer. Tá? Então, a gente entende que, across the board, a gente vai ter aí um aumento de complexidade, a ECF deve aumentar de tamanho, a gente vai ter judicialização de alguns temas. Mas, assim, a gente ainda espera, né, que nesse processo legislativo que a gente tenha a oportunidade de debater alguns temas e apresentar algumas emendas que possam endereçar esses pontos que estão abertos e pontos que vão dar margem à discussão. Não parece ser o que vai acontecer, mas é o que a gente espera. Obrigado. Obrigado a você, Vitor. E só para concluir, eu acho que o Márcio tocou nesse ponto, acho que o importante é também a gente acompanhar o que vai acontecer aí nos próximos meses, né? E a gente tem visto as empresas já trabalhando em cenários, assumindo, né, da proposta como está um pior cenário, para que aí se possa também comunicar internamente essas questões com seus headquarters, ou com seus acionistas, com seus administradores. A gente está à disposição para endereçar eventuais dúvidas que os clientes existentes do escritório, potenciais clientes que estejam participando aqui conosco, queiram. Caso necessário, a gente pode fazer uma sessão especial com clientes para isso, então a gente se coloca à disposição. E aí eu queria agradecer ao Márcio pela gentileza de participar conosco, trazendo um insight aí um pouco mais prático, né, de quem está na linha de frente nas empresas, né? Também agradecer ao Marcelo, a Laura, o Vitor, que participaram aí com brilhantismo, e também ao nosso pessoal de marketing, que sem eles a gente não conseguiria fazer isso, né? A Camila, a Juliana, em especial o nosso querido Giovanni, que vai alçar outros voos aí, e desejo muita sorte para você, viu, meu amigo, onde você estiver aí na sua carreira profissional. E agradecendo a todos novamente pela participação, pelo prestígio de estarem aqui, e a gente, tendo alguma novidade, a gente volta também com algum outro webinar ou com algum informativo, e estamos à disposição de todos, tá bom? Tenham um ótimo dia, um bom final de semana, e um abraço a todos.